Boa noite, meu nome é Felipe e vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Jesus, Espírito Santo, agradeço a tua presença aqui durante essa leitura. Senhor Deus, peço que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. Se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessas passagens, agradeço por estar conosco, Senhor. Vamos lá. A leitura de hoje é 1 Samuel capítulo 16, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de 1 Samuel. As circunstâncias da escrita. A antiga tradição sugere que os livros 1 e 2 Samuel formavam unicamente um único livro. Isso é verdade, na Bíblia dos judeus é um livro só, não é dividido que nem a Bíblia nossa, dos cristãos. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi grande parte responsável pelo material redigido em até 1 Samuel 25, que os profetas Natã e Gad deram uma contribuição significativa ao restante, baseado em 1 Crônicas 29 e 29. Essa proposta, no entanto, deve permanecer especulativa, porque os livros não trazem o nome dos seus autores. 1 Samuel 27, versículo 6, sugere que o livro não foi concluído até algumas gerações após a divisão do reino, por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra por Israel durante os dias de Josué, Israel entrou em um tempo de apostasia. Os livros de Juízes descrevem as recorrências de um ciclo como fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazer retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Deus, demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz e lhes trouxe libertação através dele. O famoso versículo do livro de Juízes. Naquele dia não havia rei em Jerusalém, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25, descreve apropriadamente o período. O livro de 1 Samuel retorna o registro histórico no final desses dias tempestuosos. Contribuições para a Bíblia. Os livros 1 e 2, 1 e 2 Samuel, descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal, sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que prestava contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldaram este período de reestruturação em grande parte, à medida que ele levava o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos que os israelitas enfrentaram por clamor de um rei para liderá-los. As advertências de Samuel cairiam em ouvidos surdos. 1 Samuel 8, do versículo 10 ao 20. Porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações ao seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Samuel é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus para as provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor poderia realizar e faria através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consciente da bênção de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas de Deus. 2 Samuel 5:12, 7 do 1 ao 2, 22:1, do 1 ao 51 e o capítulo 23 do versículo 1 ao 7. Gerações posteriores receberam bênçãos por causa da vida de Davi. Isaías 37, 35. O pacto especial de Deus com Davi, 2 Samuel 7, 1, 2, capítulo 1 do capítulo 7 do versículo 1 ao 29, encontra seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi. Lucas 1, 32, 33. As consequências do pecado de Davi com Betseba, no entanto, é uma advertência para todos que se exprimam a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações, e até mesmo os pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Estrutura. Os primeiros 7 capítulos de 1 Samuel descrevem o nascimento de Samuel, seu chamado e ministério inicial entre os israelitas.
Capítulo 8 mostra uma grande virada quando o povo pede um rei para governá-los. Agora prepare um rei para nos julgar como todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Os capítulos 9 ao 12 descrevem a seleção de Saul sob a direção de Deus, mas sim, não representava sua perfeita vontade para aquele tempo. Capítulo 12, do versículo 16 ao 18. 1 Samuel, do 13 ao 31, descreve as vitórias e fracassos de Saul. Saul era um rei que tinha grande estrutura física e habilidade militar. Capítulo 14, do versículo 47 ao 52. Mas o seu coração não era um com o Senhor. Capítulo 13, versículo 14. Sua falta de vontade em obedecer os mandamentos do Senhor, em última instância, superou sua habilidade. E os capítulos 16 até o 31 descrevem a derrocada de seu reinado. Durante esse tempo, Deus levantou Davi, que estava preparando para o dia em que ele sucederia Saul, um fato que Saul gradualmente foi percebendo. Aí, os versículos são 15, 28, 24, 20, 21 e 28, 17. Spurgeon em 1 Samuel. Grandes resultados podem depender de um pequeno incidente. Os pivôs das vitórias são microscópios, por isso é muito importante que aprendamos que menores coisas são organizadas pelo Deus da providência, tanto quanto os eventos mais surpreendentes. Aquele que conta as estrelas do céu também numerou os cabelos de nossa cabeça. Nossa vida e morte estão predestinadas, assim como o nosso deitar e o nosso levantar. Se tivéssemos faculdades perceptivas suficientes, poderosas, veríamos a mão de Deus claramente sobre cada uma pedra, claramente não só em cada pedra do nosso caminho, mas como também na resolução da terra. Ao assistirmos nossas próprias vidas, veríamos claramente que eram muitas ocasiões o peso menor do grão o peso do menor grão é o que faz o ponteiro da balança mexer. Agora vamos ler capítulo 16 de 1 Samuel. Samuel. 16. Aqui é o capítulo que Davi é ungido como rei de Israel. Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que te envio à casa de Ishai, Jessé de Belém. Belém. Porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderia eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: leva-lhes contigo um novilho e declaras: vim sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deve proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade vieram tremendamente ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é um bom augúrio, profeta? Ao que provavelmente respondeu Samuel: sim, venha em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Elibi, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou: Samuel, não te impressione diante da aparência nem da estrutura desses homens, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porque o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel também disse: não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé passou por chama. Porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. E aí Jessé levou Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu:
A nenhum desses Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os seus filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: mande buscá-la, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unjo, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito de Yahvé assentou sobre Davi. E Samuel retornou para Ramá. Davi é convocado por Saul. O espírito de Yahvé tinha retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhes sugeriam: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza, porque o nosso nobre Portanto, que o nosso nobre ordene que teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando aos mais espíritos vindo da parte de Deus lhe aponderá o dedo, o homem tocará liricamente e tu se sentirás melhor. Então Saul ordenou os seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem, traze-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto de Jessé, o belemita, que sabe tocar em um valente guerreiro. Fala bem e é de bem aparência, e Yahvé está com ele. Saul apresentou-se com o apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé como convocação: mande-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs a seu serviço. Saul, sentindo grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará ao meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentindo grande alívio e bem-estar, porque aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Então esse é o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Tenha um bom início de semana. Amanhã nós voltamos com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.